E no vídeo de hoje eu quero conversar com o dono que acaba se sentindo muito desmotivado quando vê outras pessoas crescendo, vê o palco de outras empresas, todo mundo parece que está tudo indo muito bem, enquanto ele se sente estagnado, desconfortável, as coisas não estão acontecendo como ele gostaria, isso faz ele ficar frustrado, inclusive desanimado, fazendo ele até cogitar, avaliar se ele realmente quer continuar fazendo o negócio crescer, se ele realmente tem gás e motivação para continuar fazendo o negócio crescer. É sobre isso que vamos falar, sobre esse modo de pensar e como também eu vou apresentar aqui nesse vídeo os 3 companheiros de um dono de negócio que está começando a escalar e que esses 3 companheiros, se eles forem bem alinhados, eles vão ajudar o dono de negócio a escalar de forma consistente e altamente rentável, beleza? Esse é o conteúdo de hoje então, só que antes de começar, eu vou me apresentar aqui para você que ainda não me conhece, me chamo Lucas Vercelino, eu sou fundador da Decision Pro, onde eu treino donos de negócios a criarem relações sólidas de trabalho e boas tomadas de decisão, de modo que o dono consiga fazer o negócio escalar de forma enxuta, altamente rentável e com o time dependendo cada vez menos do dono no operacional. Eu falo das estruturas, dos hábitos de pensamento, dos pontos cegos que o dono precisa evitar e tudo que ele precisa saber para poder fazer um negócio crescer de forma profissional, de forma organizada e cada vez mais estruturada, de modo que ele cresça e continue crescendo e não se veja no limite do operacional, que muitas vezes a sua própria tomada de decisão está fazendo com que o negócio não cresça. Como que ele identifica isso e trabalha para fazer o negócio voltar a crescer e continuar crescendo. Então, bom, uma das coisas que quem está na linha de frente, no campo de batalha, se vê muitas vezes é se comparando. Olha para o negócio do outro, teve uma semana difícil, fazer o negócio crescer demanda muito do dono, principalmente quando ele está aprendendo novas habilidades de gestão, parece que as coisas não andam, parece que a semana não anda, parece que a semana é muito curta, ele fez tantas coisas e ele não viu a coisa andar, então ele às vezes se vê muito frustrado por conta disso, né? E um ponto importante aqui que a gente precisa avaliar é que essas visões, né, esse tipo de interpretação que o dono tem da realidade, vem de ele não ter consciência de algumas características realistas de um crescimento de negócio. Quando o dono, todo iniciante, né, acho que todo mundo que está iniciando uma coisa nova, ele acaba tendo uma visão idealizada do que é fazer essa coisa nova. Por exemplo, uma pessoa tem muita vontade de tocar um novo instrumento. Só que aí ela vai precisar enfrentar as 20 horas da frustração até começar a tocar alguma coisa. Assim, não estamos falando que ela vai tocar bem, mas ela vai começar a aprender. Isso aí foi uma documentação feita pelo Josh Kaufman, das 20 horas. Então, a gente sabe que pelo menos, olha, imagina 20 horas dedicadas ali para a pessoa começar a aprender alguma coisa ali, um comecinho, né? Agora imagina criar um negócio que depende cada vez menos do dono, que é enxuto, que é altamente rentável. Imagina o conjunto de habilidades que o dono precisa ter. E aí muitas vezes o dono ele é um bom operacional, uma pessoa que faz bem as coisas, as áreas que lhe competem, muitas vezes é um bom vendedor, é um bom cara, um bom professor, mas agora ele tá começando a se capacitar como empresário. E ser empresário demanda uma capacitação, porque demandam habilidades agora coletivas. Antes ele era um cara mais individualista, que aprende as coisas por conta, mas agora ele precisa lidar com o ritmo do outro, com o tempo do outro. E aí ele vai precisar ajustar as expectativas que ele tem, a forma como ele pensa, o jeito que ele está estruturando o crescimento dele. Ele vai precisar ajustar isso. Então, o que o dono precisa saber, é que ele vai fazer algumas mudanças de pensamento, algumas mudanças na forma como ele conduz, e ele vai precisar dar as boas-vindas, no que eu costumo dizer aqui, a esses 3 companheiros de todo dono que está escalando. E que, se ele não tem consciência, conforme eu estava falando no começo do vídeo, esses 3 companheiros dele vão fazer ele se comparar com outras pessoas, se desanimar quando as coisas ficam difíceis. E esses 3 companheiros são o desconforto, o desconhecido e a frustração. Esses três companheiros, por que eu linkei esses 3 companheiros? Porque esses 3 companheiros, eles fazem parte de uma relação madura de pessoas com pessoas. Quando o dono está sozinho, individual, ele está atuando ele com ele mesmo, ele não tem uma convivência ainda com outras pessoas. Mas quando ele passa a formar um time,
ele vai viver diariamente o desconforto de ter que fazer coisas, de ter que ensinar, de ter que diminuir o ritmo dele de fazer as coisas para ir lá ensinar, de ter que falar mais sobre o óbvio, de falar coisas que estão implícitas, de coisas que não necessariamente mais são estimulantes para ele, vai precisar aprender a delegar, vai precisar aprender a criar processos, não vai continuar podendo criar coisas novas, que é uma característica muito forte do empreendedor, ele vai precisar dosar a dose de ineditismo dele, então ele vai precisar ter essa clareza, esse é o desconforto. Depois, o desconhecido, ele vai precisar lidar com uma área que ele acha que ele sabe, mas ele não sabe. Por que o desconhecido, a gente tem que ter noção disso? Porque o desconhecido, ele é uma coisa que o efeito Dunning-Kruger, né, que foi mostrado, que é quanto mais a gente é ignorante numa coisa, mais a gente é confiante nela. Então, o dono, muitas vezes, por não conhecer como lidar, como formar grupos de alta performance, como formar equipes bem alinhadas, ele acha que é muito mais simples, assim, que é muito mais, assim, fazer a coisa de qualquer jeito, dá para fazer de qualquer jeito, ele vai tocando, ele não se dá conta que ele vai precisar criar rotinas, estruturas, treinamentos, capacitações para os colaboradores, mesmo que seja uma empresa pequena. Ele não tem consciência disso, ele não percebe. Esse vai ser o desconhecido que ele vai precisar lidar. E a frustração vão ser os componentes onde ele vai acabar tendo que entender que ele vai se frustrar com as pessoas no começo, que ele vai se frustrar com a própria capacidade que ele não tem ainda de liderar e que ele acha que ele tem. E isso tudo, numa curva de aprendizado saudável, numa curva de aprendizado estruturada, que é o que a gente ensina aqui, é perfeitamente normal, por isso que ele tem que dar as boas-vindas. Mas se ele está no modelo idealizado, se ele está no modelo de que ele está pensando demais, que ele está vivendo no mundo das ideias, de que as coisas podem acontecer no tempo que ele imagina que acontece, se ele ainda tem uma visão idealizada de crescimento, ele vai ter muito problema em lidar com desconforto, desconhecido e frustração, e em alguns casos ele vai fazer de tudo para evitar essa realidade. Ele vai querer evitar o desconforto, criando fórmulas mágicas ali. Ele vai evitar o desconhecido fazendo as coisas do jeito que ele já sabe, só que o jeito que ele já sabe não está levando onde ele quer chegar. E ele vai se manter na zona de conforto dele para evitar a frustração. Ele vai muitas vezes se convencer de que não dá para trabalhar com as pessoas, entre outras frustrações que ninguém faz tão bem quanto ele, porque daí ele vai continuar trabalhando sozinho, necessariamente, para não se frustrar. Ao invés de ele aceitar que isso o desconforto, o desconhecido e a frustração fazem parte das relações humanas. Isso não significa que as relações de trabalho vão ser desmontadas, mas ele vai precisar aprender a conviver com elas. E a hora que ele aprende a conviver com esses sentimentos, com essas, vamos dizer assim, com essas situações, ele passa a lidar de forma melhor com elas. Inclusive, ele vai aprender a ter desconforto, conviver melhor com o desconforto de fazer coisas que ele não tem que fazer, mas que precisa fazer, que é documentar processos, que é ensinar, que é fazer treinamentos muitas vezes. Depois ele vai inclusive passar a gostar, ele vai se surpreender com isso. Ele vai precisar aprender o desconhecido, de que muitas vezes ele vai precisar agora saber onde ele não sabe, ele vai ter que fazer um planejamento para mostrar onde realmente ele está, as cegueiras dele, não necessariamente para ele ter as respostas, que é escrever o que se sabe para saber os limites do conhecimento. Ele vai precisar abrir mão da postura dele ser o manda-chuva, o cara que sabe tudo no negócio e que ele vai precisar aprender agora a levantar mais informações, saber os limites do conhecimento dele. E ele vai perceber que ele vai precisar fazer as coisas do mínimo viável, vai se frustrar muitas vezes que as coisas naquela semana não saíram do jeito que ele gostaria, aquela semana não foi boa, mas que as próximas semanas provavelmente serão melhores e que ele vai construir progressivo e gradativamente. E a frustração vem também de ele saber que as coisas não vão acontecer mais em um dia, que não vão acontecer em um mês, que talvez leve alguns anos. E ele vai precisar aceitar essa realidade, que é o que é a realidade de que grandes empresários, pessoas que chegaram lá, viveram. E que ele vai precisar sair desse estímulo, desse vício na pressa e nas coisas rápidas. Então, se ele consegue dar as boas-vindas a esses companheiros, essas coisas passam a ter um efeito negativo no dia a dia dele, ele passa a lidar melhor com uma rotina real de crescimento, que ela envolve desconforto, o desconhecido e a frustração. Uma pessoa que não está vivendo desconforto, não está lidando com o desconhecido, não está se frustrando diariamente, não está crescendo. Não tem compartimento, não tem cabimento. Uma empresa é igual.
A empresa é só expansão agora da mentalidade do dono, agora que envolve mais pessoas. E o dono precisa, inclusive, também ensinar isso para os colaboradores. Claro que esse é um assunto para um outro vídeo de como capacitar os colaboradores a enfrentarem riscos, desafios, a terem um pensamento crítico. Eu já gravei, inclusive, alguns vídeos sobre isso, mas nesse vídeo aqui eu quero que fique claro que o dono precisa sair dessa zona de segurança dele ali, de conhecido dele, para ele dar as boas-vindas a esses sentimentos. E se ele está sentindo isso é porque ele está crescendo. E aí ele para de querer evitar esse sentimento. Ele passa a enfrentar e a construir em cima disso. Beleza? Espero que você tenha gostado então desse ponto de vista. Espero que tenha agregado aí para o seu dia de negócios. E se você gostou, considere dar o seu like. E também se você está buscando fazer um trabalho interior de como lidar melhor com o desconforto, com o desconhecido, com a frustração de que é fazer um negócio crescer, se manter firme nos altos e baixos do crescimento do negócio, considere também conhecer os programas onde eu ensino aqui na Decision Pro você a desenvolver essas habilidades e a fazer o seu negócio crescer de forma enxuta, altamente rentável e dependendo cada vez menos de você no operacional. Beleza? Um forte abraço e até nosso próximo vídeo.